Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Tricô.40. Eu sou a Sub Edilene e hoje eu tenho a grata satisfação de bater um papo, de tricotar aqui com uma mulher moralizada, Tenente Coronel Cleissa, da Polícia Militar de Rondônia. Seja muito bem-vinda, comando, ao nosso estado, ao nosso Tricô.40, viu? Obrigada, Sub Edilene, que honra estar aqui. E é uma grata satisfação poder participar de todo esse evento maravilhoso que você preparou com tanto carinho para nós. E como nós temos mulheres excepcionais no Brasil inteiro, e é uma maravilha poder conhecer vocês. Que gostoso! Muito bom. Então nós estamos falando aqui do 8º Congresso na Polícia, Congresso Brasileiro, o qual nós temos diversos estados, né? E grandes mulheres que são também de várias instituições. Nós temos Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Bombeiro. Então, assim, é uma junção de mulheres que estão em postos de altíssima relevância dentro do seu estado. Então, a gente trouxe para cá, para Mato Grosso do Sul, temos a honra de sediar esse congresso dessa vez, né? E a missão do Tricô.40 é justamente essa também, Coronel, é ser um espaço de fala para as mulheres, né, que pertencem à segurança pública, mas que podem, através das suas condutas, incentivar outras a se tornarem policiais, como também mostrar para a sociedade o quão preparada está hoje a nossa polícia, né? Então é um espaço dedicado às mulheres, né? É um tricô, mas é .40, né? Então, E eu não conhecia, e eu me sentia assim, com raiva de mim mesma. Eu falei, como você não conhece esse movimento tão maravilhoso? Mas, novamente, né, esse evento me abriu as portas para conhecer, e eu já fui lá no Instagram, futucar, já tô seguindo, e com certeza serei uma seguidora assídua ali. O tricô, na verdade, não é um projeto meu, até ontem, né? Agora já é um projeto meu, projeto nosso, né? Ele foi desenvolvido pela Anne. A Anne era uma policial civil, né? Fez com muito carinho esse projeto. E aí ela se tornou delegada, agora no interior do Paraná, e não está tendo, né, tanto tempo para se dedicar como ela se dedicou na construção desse projeto. Ela falou, Edilene, eu vou passar o bastão para você, você toma conta para mim, então assim, é com muita responsabilidade que eu pego esse projeto para continuar o que ela já fez de tão bom, né, até hoje. Então, uma missão árdua e eu vou cumprir, tá? Muito bom. Coronel, conta um pouquinho para nós, né, da sua trajetória dentro da Polícia de Rondônia. Entrou já como oficial? Entrei como oficial. Eu fiz o primeiro curso de oficiais no meu estado, também é um outro orgulho. Antigamente, nós encaminhávamos os nossos candidatos, na verdade, nossos alunos, né, para outros estados. A maioria lá dos nossos oficiais hoje, que estão no topo da corporação, que são coronéis, né? Eles foram de São Paulo e da Bahia. Então, eles são oriundos desses dois estados. E depois vem a nossa turma, né? Da primeira turma de oficiais no estado. E foi, assim, algo que aconteceu, surgiu na minha vida, né? Na verdade, minha mãe sempre me preparou para ser médica. Então era o sonho dela, é advogada, minha mãe é advogada, e ela via naquela menininha que gostava muito de estudar, que era a CDF da sala, que gostava de ler, dedicada aos estudos, uma menina promissora para se tornar, e naquela época, nossa, 15, 20 anos atrás, médico, o status da medicina era maior do que qualquer outra profissão, né? Só que eu nunca me vi nessa área, mas sempre querendo que os desejos e sonhos da minha mãe se tornassem realidade, mesmo porque nós somos paraibanas, mas minha mãe se separou do meu pai quando eu era muito, muito novinha, 1 ano de idade. E ela nunca sofresse agressões físicas, mas ele era um homem meio complicado, até onde eu sei que eu não tive a convivência com ele, né? Mas ele era um homem complicado, ele era alcoólatra e tinha diversos casos extraconjugais, né? Acabou que minha mãe decidiu sair da Paraíba, Nordeste, para ir viver com suas filhas sozinha em Rondônia, né? Do outro lado do país. A senhora e mais... Eu tenho umas 2 irmãs. A minha irmã mais velha, que é do mesmo pai, e a minha irmã mais nova, que foi o segundo casamento da minha mãe, já lá em Rondônia. Corajosa, né? Corajosa demais. Imagine você sair daqui do Mato Grosso do Sul e ir lá para Roraima, um outro extremo do país, sozinha com 2 filhas. 2 filhas, uma de 3 anos e uma de 2 anos. Minha mãe realmente é uma guerreira, é um orgulho para mim, o quanto eu a admiro, não tem precedentes, né? Então, toda essa trajetória fez com que ela visse em mim essa possibilidade de ter uma filha médica.
E eu era muito da área de exatas, eu gostava muito de engenharia, eu tinha fixação. E na época, o meu estado não tinha engenharia civil na Universidade Federal. Então, ela teria que pagar uma faculdade particular. E minha mãe nunca foi favorável a pagar a faculdade particular. Falou assim, vou pagar o colégio de vocês, então eu sempre estudei em colégio particular, mas vocês vão se virar na faculdade. Porque depois que eu entregar vocês pro mundo, eu quero viver a minha vida. Que ela se dedicou toda a vida dela a cuidar dos 3 filhos. Não está errada. E nem eu gostaria que minha mãe ficasse pagando, eu com 20 anos de idade, pagando uma faculdade. Então eu tinha essa visão, né? E aí eu falei, e agora? Vou ter que fazer medicina, já que não tem engenharia civil, vou ter que fazer medicina. Até passei na UEA, que é a Universidade do Amazonas, estadual, que Porto Velho faz fronteira com o Maitá, que é um município do Amazonas. Fui lá na época em que eu tinha que atravessar a balsa, pegar 200 quilômetros de estrada de chão para chegar lá e fazer a prova. Passei, só que na época minha mãe não tinha condições financeiras de me manter naquele outro estado. Seria outro gasto, né? E aí minha mãe até hoje, ela fala, poxa, Clarice, você deveria ser engenheira. Eu falei, não mãe, estou muito bem na profissão e muito feliz. Então tudo aconteceu como deveria acontecer, né? Os caminhos de Deus na nossa vida. E então eu conheci um namorado com 17 anos, eu comecei a namorar muito tarde, eu era muito moleca, eu gostava de estudar e brincar, essa era a minha vida. Eu fui me ver como menina, eu já beirava os 16 para 17 anos, eu falei, meu Deus, eu tenho formas diferentes aqui, porque eu era uma menina de rua mesmo, brincar de rouba-bandeira, de bets. Que gostoso isso, né? Maravilhoso. Aproveitar essas fases, né? A infância e as pessoas não... Hoje, né, só ficam ali no videogame. E eu falei, televisão, videogame, isso pra mim não existia. Então, eu sempre fui uma menina muito de rua, muito brincalhona. E aí, eu comecei a namorar com esses 17 anos. E esse meu namorado era um pouco mais velho do que eu. E ele prestou o concurso da PM, né? E ele fez o curso da PM e virou soldado na Polícia Militar lá de Rondônia. E ficou sabendo do CFO, por intermédio dele, que eu fiquei estudando da prova. E a prova foi pela Universidade Federal de Rondônia. Foi um concurso público de Deus, né? Pelo vestibular. Foi o mesmo vestibular. E aí eu falei, mãe, é o seguinte... Ao invés de medicina, eu quero fazer segurança pública. Do nada, de medicina. Do nada. Mas minha mãe sempre admirou essa área da segurança pública. Minha mãe sempre viu, né, os militares, a segurança pública, os policiais com bons olhos. E minha família sempre foi uma família voltada a essa área. Apesar de que eu não tenho na família ninguém, mas todo mundo passou pelo exército, o serviço obrigatório. Então, o meu avô era muito Caxias, com minha mãe, com minha família. Entende o militarismo. Entende muito. E a minha mãe falou assim, filha, eu quero que você seja feliz. Minha mãe sempre foi, minha mãe sempre foi. Eu sempre, quando eu vou conversar com ela e trago alguma coisa, mãe, o que a senhora acha? Minha filha, eu quero que você seja feliz. E então, eu fiz um mês de cursinho para fazer aquela prova. E passei em primeiro lugar das femininas, sétimo lugar geral. Infelizmente, nós tínhamos... Calma, tem mais coisa. Nós tínhamos cotas, né? Naquela época, 10%. Então, eram 50 vagas e 5 vagas só para mulher. A concorrência superou o vestibular de medicina. Fomos 96 para uma vaga. Na época, né? Nós estamos falando aí de 2008. E aí, eu passei. E na época, eu não tinha altura que a legislação do nosso estado exigia. Eu tinha 1,58 e a média de corte era 1,60. E minha mãe, como advogada, teve que entrar com o meu mandado de segurança. Nossa! Só primeiro lugar do concurso e ter que abrir mão por causa de 2 centímetros. Por causa de 2 centímetros. E aí minha mãe, com todo o fervor dela, que ela sempre foi uma advogada muito empenhada, mesmo querendo que a filha dela fosse médica. Mais feliz que minha frente disso, né? E ela foi que entrou com o meu processo e brigou na justiça e graças a Deus eu consegui fazer o curso. Saí no meio do curso, tive que correr com trás de provas e outras coisas depois que eu consegui retornar para o curso. Então foi uma batalha ali, eu fiquei muito ansiosa. Mas saiu por quê? Caiu liminar. Ela entrou com a preventiva, que eu fui denunciada, né? Que eu fiz um cursinho que policiais também fizeram. E aí elas me olharam e elas já conheciam a legislação e eu não conhecia na época, porque era uma legislação específica de altura e de idade da Polícia Militar. E na época não era divulgado, não tinha Google, não tinha SEI, não tinha nada, né?
E aí elas, na hora que me olharam, elas falaram assim, você tem 1,60? Porque elas viram que eu ia bem Sim. ali nas provas, Sim, né, nos sim. simulados. Aí eu falei, tenho, né? Eu falei assim, ficou tenho, quieta. mas elas não. Sim. Aí sabiam. Foram investigar. Então, houve uma denúncia para me medir. Eu fui a única a ser medida durante o exame médico, mas minha mãe entrou com mandado de segurança preventivo. Então, eles não puderam me excluir nessa fase. Sim. Só que quando eu comecei o curso, a Uni recorreu, né? Foi contra a Universidade Federal o processo, e a Uni recorreu, o desembargador cancelou a minha liminar. Nossa. E aí minha mãe teve que lutar para eu conseguir uma decisão de primeira instância, para eu conseguir retornar o mérito da primeira instância no processo, para eu conseguir retornar para o curso. Isso demorou 3 meses. Nossa. E o curso rolando, e eu chorando todos Nossa. os dias. Imagina. Mas, assim, ciente de que era vontade de Deus e que se fosse para ser, seria. E aí minha mãe conseguiu retornar, né? Conseguiu reverter essa situação. E conseguiu formar na mesma turma? Na mesma turma, eu retornei e o juiz determinou que eu fizesse as provas juntos ali. Acabei caindo um pouco da posição do meu curso, porque eu tive que fazer provas junto com outras provas. Foi juntando, então, foi 2 semestres em um que eu tive que fazer. Mas não me arrependo, foi maravilhoso. Que bom. E aí, depois do primeiro ano, que eu estava ali muito desgastada com o processo, porque ainda não tinha decisão em segunda instância, e havia uma perspectiva de a gente não se formar. Aliás, se formar, mas não serem nomeados. Porque só serem nomeados se fosse trançado e julgado o processo. E aí já tinham conversado com a gente, nós éramos 7 mandados de segurança no curso, por diversas situações. É uma pressão o curso todo. E aí, adivinha, no segundo ano do CFO, abriu a primeira turma, primeiro vestibular para engenharia elétrica na Uni. Que era... Não era o meu sonho, era engenharia civil, mas eu falei assim, é um começo, engenharia elétrica, né? Aí a perspectiva do ano seguinte abrir a civil. Eu falei, vou fazer engenharia elétrica, e aí depois eu passo e migro para outro curso. Passei no vestibular e já tinha feito a minha carta de desistência, de trancamento do curso. Entreguei para o meu diretor de ensino, meu coordenador, perdão, e aí ele entregou para o meu diretor de ensino. Na época, Coronel Porto, se ele estiver me ouvindo de alguma forma, eu tenho que agradecer a ele. E ele me chamou. Falou, você não vai sair. Nós não tínhamos acesso ao diretor de ensino, porque ele era um tenente-coronel. Nós éramos alunos oficiais, cadetes, né? Então, nós ouvimos no primeiro dia de aula, na aula inaugural, e depois só no corredor ali a sombra dele, que aluno só andava correndo, né? Aluno nem anda, só imagina eu sendo chamada lá na sala do diretor de ensino da corporação. Vai vir, puxa. Aí ele, não, você não vai sair. 1 ano que você fez aqui, nós conseguimos ver em você um oficial de excelência e você não vai sair. Legal. Aí eu falei, não, comandante, mas eu expliquei pra ele a situação. Eu falei, eu sei da sua situação, eu confio em Deus, você não vai sair, você vai continuar, você vai formar. E aí aquilo me chocou assim, de uma forma que eu cheguei em casa, aí fui conversar com a minha mãe, madre, o que a senhora acha? Ela novamente, filha, você gosta do curso, você gosta de ser policial? Eu falei, mãe, é o meu dom. Eu realmente gosto, eu tenho afinidade por essa área. Eu acho que eu nasci pra mandar. Ai, que frase boa! Eu nasci pra mandar, não dá. Se eu fosse soldado, eu tinha que ser motorista, porque não tinha condições de ser patrulheira. Olha, dá licença que a boleia é minha. Aqui quem comanda sou eu. E aí ela falou, então continue, minha filha. Vamos conseguir fazer você se formar e ser nomeada. Então foram mais 2 anos de curso, foram 3 anos, né? Nós nos formamos bacharéis em segurança pública pela Uni. E aí quando nós estávamos chegando na reta final, aconteceu uma situação bem peculiar no nosso estado lá, que eu utilizei essa situação, que eu não vou entrar no mérito, porque é algo até meio complicado, nós entramos na justiça depois por causa disso. E aí, em decorrência dessa situação, meses antes do nosso curso terminar, nós conseguimos os 7 mandados de segurança com decisões de mérito, somente em primeira instância, todos serem nomeados. Então ninguém ficou de fora do CFO e hoje são todos oficiais maravilhosos. Todos os 7 mandados de segurança são oficiais que têm grande credibilidade lá no nosso estado. Quando é pra ser. Quantos anos de carreira? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Parabéns. Não dá para desistir, né? Não dá para desistir. E essa busca tem que ser constante, né, Coronel? Por mais que a gente enfrenta os nãos durante a nossa vida, né? Se a gente tá focada no nosso objetivo, se a gente sabe onde a gente quer chegar,
Eu acho que isso só nos dá mais força, mais combustível ainda, né? Não, com certeza. E falando justamente desses nãos, né, que a gente encontra durante a carreira, a senhora enfrentou muitos nãos, muitos preconceitos, né? Seja no curso de formação ou até a sua atuação dentro da própria instituição, pelo fato de ser mulher? Eu acredito que no curso de formação, não. O meu curso de formação, graças a Deus, eu tenho assim, ombreado com oficiais que tiveram uma outra visão, quebraram paradigmas mesmo na corporação. Nosso estado, por ser muito novo, e infelizmente nós não temos uma rotina, uma frequência constante de cursos. E aí o que aconteceu, né? Nosso estado, o último curso de oficiais foi em 98. Depois essa turma hoje que está no comando, eles fizeram um concurso em 2006. Olha só a diferença, quase 10 anos de diferença. Sim. E o nosso também foi logo após o deles, mas o próximo só foi 8 anos depois também. Então nós temos essas lacunas gigantescas de cursos de oficiais formados. Então a tropa era muito carente de oficiais. E quando nós chegamos na tropa é que a gente encontrou um pouco de resistência, mas não em relação somente às femininas, mas principalmente em relação aos oficiais. Então foi uma construção de um tijolo por vez, por dia ali, para que eles pudessem ter uma proximidade, um relacionamento com os oficiais, porque eles não tinham isso. Sim. Eles só tinham eles não tinham tenentes, eles não tinham capitães, eles tinham majores. Então eles não tinham mais a base da tropa de oficiais, né? Então era o que eles viam como referência de superiores era o subtenente. A sua área, né? Os subtenentes ali eram os oficiais para eles, eram os tenentes e os capitães. Eles não tinham acesso aos majores. E fica essa mística também, né? De praça e oficial. Fica talvez essa barreira, né? Ou será que eu posso chegar para conversar? Será que eu posso levar a demanda do que a ponta aqui da tropa está sentindo de fato? Será como que eu vou ser enxergado, né? Porque dentro da nossa instituição, nós temos diversos, eu falo como se fossem degraus, né? E cada um desses degraus, eles têm as suas atribuições, as suas funções, né? E acredito que essa divisão de praça oficial, ela é necessária, mas que elas possam também saber que, em um certo momento, ela tem que estar na horizontal, né? Porque a nossa missão é a mesma, né? Combater a criminalidade. Então, acredito que essa lacuna também, esse distanciamento, né? Colaborou para essa situação. Né? E o que colaborou para reverter isso foi que a minha turma e a turma seguinte, nós tivemos mais de 60% de praças que passaram no concurso. Nossa, isso foi assim, nossa polícia é pequena, então você vê aquele teu colega que era soldado, cabo, junto com você lá em Vilhena, que é um interiorzinho nosso lá, fazendo o CFO e depois retornando para a localidade. Muito legal, nossa, foi né? muito bacana. Muito a legal. tropa realmente nos olhou com outro olhar. Muito legal. E fica até mais fácil, né, de entregar um serviço de qualidade até para a própria tropa, porque entende, né? O que o soldado passou, o que o cabo passou, então é muito, muito bacana. E também buscar essas ascensões, né? Que isso também é outra coisa muito importante, né, coronel? Não é só entrar na instituição, seja como soldado, seja como oficial, cuidar também, né, do exercício de buscar agregar na sua parte intelectual, né? E aí eu quero já entrar numa outra pergunta, de que, paralelo a isso, a gente tem que cuidar do nosso físico, né? Nós, policiais militares, nós temos o nosso TAF, né, de 6 em 6 meses. Não sei se lá em Rondônia também Queremos implementar para o ano que vem, se Deus quiser, vai dar certo. Aqui já é a nossa rotina, a nossa realidade, de 6 em 6 meses. E o quanto de benefício isso traz, não somente para quem é militar, mas para toda a sociedade, né? Hoje nós vemos que está muito em alta a corrida de rua. Sim. E eu sei que, assim como eu, a senhora é praticante também, né, dessa modalidade. Assídua. Conta um pouquinho para nós, né, de como a senhora enxerga a atividade física, né, como ela é importante, não só para quem é polícia, mas para a sociedade. Ai, gente, a corrida de rua para mim foi uma mudança de vida muito grande. Porque eu saí, na verdade, durante o CFO, eu vou ser muito sincera, que eu odiava correr, porque nós corríamos em forma, eu era baixinha, então eu ficava lá no rabo da tropa, e aí era bem complicado. O nosso coordenador, ele era uma
um papaléguas, então ele queria correr com a gente todos os dias, e a gente cansada, porque tinha que acordar de madrugada, tá ali, estudar, e a corrida, ela realmente tira um pouco da nossa energia ali, quando você já está bastante desgastado, ela, né, e aí eu falei assim, não, quando eu terminar o CFO, nunca mais eu vou correr na minha vida. E de repente ela vira maratonista. E de repente eu me tornei maratonista, né, e foi antes, eu comecei a treinar antes mesmo dessa modinha de corrida. Já tem 6 anos que eu treino corrida, apesar de que eu comecei com 5 e 10 quilômetros. Né? Na verdade, eu comecei com 5. Eu falei, nossa, eu consigo correr 5, tá bom. E comecei a treinar para poder reduzir ali o meu pace, né? O meu tempo nos 5 quilômetros. Foi quando eu falei, bem, eu acho que 5 para mim já tá pouco. Eu posso um pouco mais. Deixa eu tentar 10. E consegui correr 10. Eu falei, gente, eu consegui correr 10 quilômetros, que maravilha. E fiquei alguns anos ali entre 5 e 10 quilômetros participando de diversas provas. Na minha região, eu já ganhei diversos troféus. Eu tenho ali no meu quarto, né? Uma prateleira só de troféu e medalhas. E aí surgiu a oportunidade de eu correr a meia maratona no Canadá, pela Polícia Militar. Olha isso, que legal. E eu falei, tem que treinar. Eu tenho que treinar, né? Não vou passar vergonha lá. Polícia. Foi quando eu comecei a treinar para meia maratona, para os 21 quilômetros. Legal. E aí corri lá, bati o meu RP lá, apesar de não ter ganhado nenhum troféu, mas é pessoal, né? Foi pessoal, eu chorei, sabe assim, eu tenho um vídeo no meu Instagram que teve muitas curtidas e pela equipe Paladinas, nós fomos para lá. E assim, quando eu terminei, eu debulhei em lágrimas, as meninas começaram a gravar ali, eu falei, gente, que orgulho que eu tenho do meu país, do meu estado, por eu estar aqui. Pense, uma policial militar de Rondônia. E mais orgulho de si, aqui porque, no Canadá, foi você, foi a senhora que estava lá fazendo. Gente, foi assim, maravilhoso. E desde lá eu não parei. Eu falei, se eu posso 21, eu posso mais, 42. Eu posso mais, muito legal. E aí durante um ano ali me preparei para os 42 quilômetros e fiz minha primeira maratona no Rio de Janeiro. Olha que coisa triste, lugar horrível. Tá chato, né? Assim, uma orla maravilhosa, uma energia maravilhosa, foi algo excepcional. Eu tive essa experiência agora há pouco tempo, né, que é participar, mas eu coloquei na minha mente, eu corro 5, eu posso correr 10. E aí eu me desafiei, o meu máximo era 14 quilômetros, e eu não tinha tido essa experiência do quanto a gente pode sempre um pouco mais. Eu falei, eu vou me desafiar. E aí, dia 21 de abril, dia do patrono da nossa Polícia Militar, eu acordei, né? Aqui nós temos uma região que é o Parque dos Poderes. Eu falei, acho que hoje é um bom dia para me desafiar, tentar o 21. Mas eu tinha feito a inscrição do Rio de Janeiro, que vai ser agora em dia 16 de agosto. E eu falei, mas eu vou me testar. E quando eu cheguei exatamente nos 20 quilômetros, eu comecei, né, a ter essa sensação e eu comecei a chorar também. Tem um vídeo, né? Do quanto a nossa mente pode grandes coisas, né? Às vezes o nosso corpo pede para parar, e aí eu já trago um pouco para a nossa realidade também, dos nãos que a gente enfrenta, né, dentro da carreira. Isso não é para você, isso você é mulher, você não merece estar aqui, você não tem competência, mas se a gente acreditar e se a gente, né, buscar conhecimento, buscar treinamento, a gente pode grandes feitos e não aceitar mais, isso não é para mim. Jamais. Minha mãe me ensinou a não aceitar isso e eu levo para minha carreira com orgulho esse ensinamento. Sim, que bom. Então a gente vai finalizar aqui o nosso tricô, um tricô rapidinho, né? Pedir para a senhora só dar um conselho, uma dica para aquelas que estão, né, se preparando para se tornar policiais militares como a gente. O que a senhora diria? Com certeza. Se você tem um sonho, se você realmente deseja entrar para as fileiras, não só da Polícia Militar, mas Polícia Civil, Polícia Penal, que é uma grande área, que você se dedique ao estudo. Eu sei que as mulheres hoje estão alcançando, galgando as faculdades. Nós entramos hoje nas universidades, vivemos um mundo de mulheres e quanto isso me orgulha. Os homens, infelizmente, estão tremendo na base. Meu noivo mesmo estava ali e falou assim, meu Deus, tem que fazer um congresso de homens. Eu falei, como assim você vai fazer um congresso de homens? Ele falou, tem, porque vocês estão se unindo, daqui a pouco nós vamos estar lá embaixo. E eu vi essa frase um pouco como negativo. Eu falei, não, me explica isso direito. Ele falou, vocês querem homens burros na frente? Eu falei, não, você é uma mulher extremamente inteligente, então nós temos que também estar no mesmo nível que vocês. Então, assim, estejam no nível que vocês acreditam que vocês vão conseguir
E prestem os concursos, não desistam no primeiro. Eu Sim. sei o quanto que é difícil uma prova de concurso público hoje em dia, mas não desistam no primeiro não. Eu tenho certeza que se você realmente tiver um sonho, busque e alcance. Isso aí. Aí tem uma frase que eu gosto muito de usar que é em fogo forte que se forja o aço bom. Vocês vão encontrar muitas dificuldades, né? Mas onde vocês querem chegar? Então, saibam fazer também dessas dificuldades combustível, né? Para voar cada vez mais alto. Obrigada, Coronel. Obrigada pelo convite, Obrigada por estar aqui no nosso estado. Maravilha. Agradecer, né, o Coronel Regis Braguin. Coronel pela gentileza, né, de nos enviar não só a Tenente Coronel Cleissa, mas também mais 3 irmãs de farda que a gente tem muita honra de recebê-la, assim como as demais que estão aqui visitando a gente nesse congresso. E o grande problema de ter sido bem tratada é que agora a gente vai querer voltar sempre. Sinto muito. Tá de portas abertas. E já vou aparecer lá também para visitar esse estado maravilhoso. Gratidão, tá bom? Então finalizamos aqui mais um Tricô.40 com essa maravilhosa, né, que me deu essas dicas excelentes de motivação, de inspiração. Vem com a tropa, vem com a sub!